Boa noite a todos, boa noite à banca examinadora. Eu, Igor Gomes Rodrigues, nesta noite irei apresentar o meu trabalho de conclusão de curso sobre o seguinte tema: qualidade no serviço público, um estudo de caso no cartório de registro de imóveis de Itaim. O problema de pesquisa será o seguinte: como nos últimos anos, alguns cartórios de imóveis na Bahia tiveram seus serviços privatizados, diante disso surge a questão: a privatização dos cartórios na cidade de Itanhaém melhorou a qualidade dos serviços oferecidos de maneira a atender de forma satisfatória a demanda da sociedade? A hipótese será a seguinte: diante da expectativa por um serviço público de qualidade, visualizamos de forma clara e objetiva, na teoria, o formato que queremos. Contudo, percebemos que na prática é outra coisa. Os objetivos serão os seguintes: objetivo geral: identificar junto à sociedade o grau de satisfação da qualidade do serviço prestado pelo cartório de registro de imóveis. Objetivos específicos: identificar as expectativas dos clientes nos serviços prestados e analisar o desempenho percebido dos serviços prestados na visão dos clientes. A justificativa será a seguinte: será importante estudar a qualidade do serviço público para analisar como, na prática e na teoria, está sendo prestado os serviços públicos. E, além disso, também para buscar feedbacks e opiniões para possíveis melhorias que venham a ocorrer, que caso necessitam, para melhorar a qualidade dos serviços no cartório de registro de imóveis de Itaim. A metodologia usada foi um estudo de caso, onde, através de uma amostra quantitativa de dados, através de gráficos, irá mostrar os resultados obtidos, e foi aplicado também um questionário com 9 questões para obter informações junto aos clientes a respeito dos serviços prestados pelo cartório. O trabalho foi composto de 2 capítulos. O capítulo 1 irá trazer um referencial teórico, onde irá falar e conceituar sobre serviço público. Aqui nós temos uma definição de serviço público, definição esta de Meirelles, que diz o seguinte: serviço público é todo aquele prestado pela administração ou por seus delegados, sob normas e controles estatais para satisfazer necessidades essenciais ou secundárias da coletividade, ou simples conveniência do Estado. Podemos perceber e entender que o objetivo principal do serviço público é atender, o foco principal dele é atender o cidadão, atender as pessoas. E por isso ele é regido, composto por normas e princípios baseados por lei, criados por leis que os regem. E dentre eles podemos citar o princípio da legalidade, moralidade, transparência, eficiência, entre outros. Quando formos para a Constituição Federal, no artigo 175, no inciso 2, vai dizer que os recebedores, os clientes que recebem o serviço público, ele tem direito de receber um serviço público de qualidade, receber informações a respeito desse serviço, assim como em comunicar às autoridades competentes algumas irregularidades que venham a ocorrer por aqueles que oferecem, que prestam os serviços públicos. E se tratando, nesse caso, de privatização de cartórios, a privatização ela virá com o objetivo de melhorar a eficiência e a eficácia dos serviços, uma vez que, privatizadas, as empresas elas têm a obrigação de ter dependências próprias, onde promover higiene e qualidade no ambiente, além do fácil acesso para aqueles que irá depender do seu serviço. O capítulo 2 já vem com o resultado do questionário, que mostra os resultados obtidos no capítulo 2 do questionário aplicado aos clientes. O gráfico 5 responde à questão 1 do questionário, que diz o seguinte: o cartório de registro de imóveis atende às expectativas na busca por um serviço de qualidade? Na opinião dos clientes, 89% responderam que sim, que atende, enquanto 11% responderam de forma negativa. O gráfico 6 responde à questão 2 do questionário, que foi a seguinte: o serviço é prestado de maneira pontual e de qualidade? Para essa questão, 85% dos entrevistados disseram que sim, 10% disseram que não, e 5% se mantiveram indiferentes ou não quiseram responder. O gráfico 7 responde à questão 3 do questionário, que trouxe a seguinte questão: em comparação com o serviço que era prestado anteriormente, a privatização melhorou a qualidade do serviço? De acordo com os entrevistados, 99% dos clientes disseram que sim, que a privatização melhorou a qualidade do serviço. 3% disseram que não, e 6% se mantiveram indiferentes ou não quiseram responder. O gráfico 8 responde à questão 4 do questionário, que foi a seguinte: quando aparece algum imprevisto, o cartório busca resolvê-lo de imediato? Segundo os clientes consultados, que foi 95%, responderam de forma positiva que sim, apenas 1,87% responderam de maneira negativa
e 3% se mantiveram indiferentes. O gráfico 9, que responde à questão 5 do questionário, foi a seguinte: os funcionários prestam o trabalho de maneira cordial? Segundo 90% dos funcionários dos entrevistados, sim, os funcionários prestam o serviço de maneira cordial. 7% responderam de maneira negativa, disseram que não, e 3% se mantiveram indiferentes ou não quiseram responder. O gráfico 10 vem responder à questão 6 do questionário, que foi a seguinte: todos os funcionários da empresa têm conhecimento suficiente para responder às perguntas feitas pelos clientes, inerente ao serviço prestado e sanar dúvida dos mesmos com relação aos serviços da instituição? Essa foi a questão que obteve um número positivo menor, o número negativo foi maior com relação aos funcionários em responder dúvidas a respeito dos serviços e sanar dúvidas. Esse que foi um problema que a instituição deve ficar mais atenta e procurar melhorar para que preparar talvez os seus funcionários para que possa tirar dúvidas daqueles que dependem dos serviços oferecidos. O gráfico 11, ele respondeu à questão 7 do funcionário, que foi a seguinte: os funcionários têm se mostrado sólidos para atender às perguntas da população inerente aos serviços. 84% disseram que sim, 10% disseram não, responderam de forma negativa, 6% se mantiveram indiferentes. O gráfico 12 responde à questão 8 do questionário, que foi a seguinte: os funcionários da empresa estão sempre dispostos a ajudar os clientes em geral, sem fazer distinções de pessoas? Para 72% dos entrevistados disseram que sim, que não há distinção de pessoas. 18% responderam de forma negativa e 10% se mantiveram indiferentes ou não quis responder. O gráfico 13 vem respondendo a questão 9, que é a última questão, que perguntou o seguinte: em relação aos prazos estipulados, se a empresa atendia os prazos estipulados. Esse 95% dos clientes disseram que sim, que os prazos são atendidos, 2% disseram que não e 3% se mantiveram indiferentes. Aqui o gráfico 14 mostra a média geral de aprovação do serviço, onde alcançou 85,6%, um nível bom da aprovação dos serviços. Para falarmos das considerações finais e concluir, devemos fazer um paralelo entre prática e teoria, como propõe a hipótese. Ou seja, se na prática realmente acontece, cumpre aquilo que está na teoria, onde podemos perceber através de estudos que nem sempre aquilo que está no papel, no serviço público, acontece na teoria. Porém, no caso estudado, que foi o cartório de registro de imóveis de Itaém, obtemos resultados favoráveis, que sim, que o cartório tem atendido a tudo aquilo que está no papel com relação aos serviços públicos prestados. Porém, o que melhorou essa qualidade dos serviços, como mostra o gráfico 7, foi a privatização. O gráfico 7, que responde à questão 3 do questionário, mostra que foi a privatização que melhorou a qualidade do serviço. Quanto aos objetivos, podemos perceber que sim, que o cartório atende à demanda na busca por um serviço público de qualidade, atendendo às expectativas dos clientes na busca por um serviço de qualidade. Na avaliação do cliente, como mostrou o gráfico 14, onde o cartório obteve 85% de aprovação, então os serviços são bons, atende à expectativa por um serviço de qualidade, porém, como sabemos, há sempre possibilidade de melhorar, como trazemos novos meios, tecnologias, para melhorar a qualidade dos serviços e, como mostrou o gráfico lá atrás, o gráfico 13, capacitar também os seus funcionários para responder às perguntas e sanar as dúvidas referentes aos serviços prestados. Para finalizar, isso aqui foi as referências bibliográficas. Gostaria de agradecer à banca examinadora, aos colegas presentes, ao meu orientador, Marcelo Rocha, e, em especial, a tutora presencial, Nilma, e também o nosso tutor à distância, João Paulo.